clima esquentou e o tema do Pode Desejar é orgasmo. Entre emoções, definitivamente estamos no Pode Desejar, numa ótima conversa. Aqui, a ciência encontra a sensualidade. E com a gente hoje, ela que é psicóloga, sexóloga, Adriana Visioli, que está sentada à mesa junto com a gente, né, Dai? Para colocar aqui o seu conhecimento no Pode Desejar, que traz assuntos relacionados à sexualidade. E hoje o assunto tá demais, gente. Orgasmo, então fica com a gente. Adriana, conta pra gente como você iniciou aí nessa carreira de psicóloga e após sexóloga. Obrigada primeiro, meninas, pelo convite. Para mim é um prazer, já que vamos falar sobre prazer, né? É um prazer para mim estar aqui entre vocês. Quando eu me formei em psicologia, a gente sai da faculdade com pouca bagagem, na verdade, né? E aí eu comecei a atender em clínica e eu não estava tão satisfeita. Então eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para direcionar os meus conhecimentos, a minha bagagem. E acabei direcionando mais para casais, atender mais adultos, mas faltava, sempre falta, né? Comecei a estudar o que eu poderia pesquisar, o que eu poderia agregar nos meus conhecimentos. Não sabia da área sobre a parte da sexologia e, na época, não se falava muito, né, sobre sexualidade, sobre a parte da terapia sexual mesmo, junto com a terapia de casal. E aí eu comecei a ver, opa, tem essa especialização, por que não, né? Porque eu atendia casais e que vinha essa demanda também com dificuldades sexuais. E eu ficava às vezes pensando, o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou trabalhar com isso? E quando eu vi que tinha especialização em sexualidade, sexologia humana, eu falei, é essa mesmo que eu vou, porque atender casais para mim já estava virando uma paixão. E quando eu entrei nesse meio da sexologia, da terapia sexual, para mim foi o máximo, né, de conhecimento, de busca, eu fui instigada cada vez mais a procurar, e isso para mim foi tudo, assim, né, nessa trajetória e no me formar, não apenas psicóloga, mas sexóloga também. Nossa, que incrível, né? E você poderia compartilhar com a gente alguma experiência ou algum caso que aconteceu, né, durante a sua jornada para você ser sexóloga, de que a gente possa contar para o público, né, que te deu uma impressão assim, que eu estou certa, é esse caminho mesmo que eu vou seguir. Sim, quando eu estava fazendo a especialização, tem um caso que eu estava atendendo de um casal que me marcou muito, assim, me motivou demais na minha clínica, que era um casal que estava quase se separando, porque a mulher, ela não conseguia ter orgasmo, então por isso o desejo dela estava quase nulo. Ela não gostava de fazer sexo. E o homem também tinha uma disfunção sexual, que era a ejaculação rápida. E a ejaculação rápida gerou uma disfunção erétil, né? Porque começou a ser desmotivador pela mulher também não gostar. E gerou baixo desejo. Então esse casal estava se desconectando sexualmente. E eles chegaram no meu consultório para se separar. Eles não queriam mais ficar juntos. Só que era sensacional as outras partes do relacionamento deles. Eles eram super companheiros, super cúmplices um do outro. E eu falava, gente, isso não pode acontecer. Esse casal precisa... eu preciso trabalhar essa sexualidade deles, né? E eles queriam se separar porque a mulher queria ter orgasmo, queria ter prazer. Ela, na verdade, queria ter vontade. E o homem também queria ter uma vida sexual satisfatória, que ele tivesse, né? Todas as etapas ali da resposta sexual, que conseguisse também ejacular de uma forma satisfatória para ele. E aí eu comecei a olhar muito com carinho para esse casal. Eu acho que todos os atendimentos contribuíram, mas esse em específico foi algo que, quando essa mulher, né, foi um trabalho que eu levei para supervisão, na especialidade, eu trabalhei muito com esse casal, foram acho que mais de 3 anos, mas esse casal, quando a mulher chegou no meu consultório falando, Adriana, eu tive um orgasmo, e o homem conseguiu ter esse tempo, conseguiu ejacular. Olha, até me arrepia falando, porque é algo que mexe muito comigo, é algo completamente motivador. Eu falo, estou no caminho certo, porque eu chorei.
foi uma sessão que eu chorei junto com aquele casal na minha frente. Então, ver, né, o quanto o casal pode sair de um sofrimento, né, porque estava muito sofrido, tanto que eles estavam pensando em se separar e conseguir a mulher ter um orgasmo, o homem também ter todo o prazer envolvido lá naquele momento, foi sensacional. E hoje acompanho esse casal, estão juntos com filhos, era um casal jovem, né, na época, e hoje já estão com filhos, então é muito gratificante, me motiva, e eu olho para trás nesse caso em específico, eu falo, pode, tudo dá certo. Que história linda, até eu cheguei a me arrepiar, né? Porque é tão gostoso quando a gente realiza o nosso trabalho e vê que deu certo. Então, parabéns por essa história e por você ter continuado, porque só aí a gente já vê que você realiza um trabalho lindo ajudando pessoas. Então, conta para nós também, Adri, quais foram os principais desafios? Porque a gente vê, eu trabalhando no ramo do sex shop, a Dai também como terapeuta de mulheres, que a gente enfrenta tabus todos os dias. Por trabalhar numa área, né, que ainda existem tabus, quais foram os principais desafios que você enfrenta ou enfrentou no início e como você lida com eles? É uma área desafiadora mesmo, porque nós precisamos trabalhar muito com a gente, né? E vem muitos preconceitos relacionados ao assunto. Então, na época, quando eu comecei, eu nem era casada, eu era bem mais jovem. Então, muitos homens até chegavam no meu consultório com um olhar diferente, porque pouco se falava dessa área, né? Existiam poucos profissionais aqui em Cascavel também. Então, os homens acabavam até distorcendo, né? Eu vou lá para encontrar uma forma de aprender a fazer sexo, né? E muitas insinuações. Então, o meu desafio foi o meu posicionamento. Eu falo que eu aprendi a me posicionar frente a cada pessoa na minha frente e a identificar também, né, qual que era o propósito daquela pessoa e como que eu poderia conduzir, né, enquanto profissional ali dentro. E ainda surgem, né? Esses desafios ainda surgem. Teve um desafio muito grande, porque eu venho de uma família muito conservadora. Então, imagina, meus pais dentistas, cirurgiões dentistas, eu psicóloga e sexóloga. Então, lidar, eu sempre tive o apoio deles, mas eles sempre tiveram essa visão, muito conservadora mesmo, e ter que lidar com o assunto, com a sexualidade, com o sexo, e estar na mídia, estar na televisão, né, sempre causa muitos tabus. Então, e quebrando esses tabus, esses paradigmas, né, também é um desafio para mim. Eu falo que a cada atendimento, né, porque a gente lida com situações que a gente não é do nosso mundo, muitas coisas não são do nosso mundo. O que eu falo do nosso mundo? Não é o que eu vivencio, né? E aí a gente tem que lidar com isso. Então, a cada situação, a cada pessoa, casal ali na minha frente, eu falo, é desafiador. É desafiador, porque a gente tem que trabalhar de uma forma a olhar muito para o outro, né? Não ter o julgamento, né? Eu falo Justo. assim que a nossa maior missão, quanto terapeuta, quanto atendimento, como sexóloga, é não julgar e estar sempre aberta de uma forma tranquila e leve, né? Porque é aquilo que você disse, né? O mundo, gente, tem uma infinidade, tem muitas pessoas que não fazem nem dimensão do que é, né? O mundo quando se envolve sexo, mas sempre com aquela, por isso que eu falo, que daí também tem o outro lado que a gente fala, que é o lado que a gente trabalha, que é essa leveza, que é para dar prazer, que é para ter, né, qualidade de vida. E 2 tabus, né, você enfrenta, porque hoje tá mais leve, né, porque psicóloga, como que era vista psicóloga antes, né, só quem faz é doidos, né, e daí, não, psicóloga e sexóloga, olha 2 tabus aí que você teve que quebrar, né, para você, enfrentar isso com leveza, porque você queria aquilo que você disse. Primeiro trabalha para você, para depois você trabalhar com o outro. E aquele olhar de não julgamento, né? Justamente. Eu sempre coloco que, para qualquer pessoa que está lá na minha frente, que eu não vou estar julgando em nada, porque se eu julgar, eu vou deixar de ajudar. Né? Então, eu não posso julgar, eu olho com um olhar neutro, extremamente profissional, para entender também, porque se a pessoa ela está ali, ela está levando um desconforto, uma dor, algo que ela está precisando de ajuda,
né? Então é muito importante eu olhar para essa pessoa sem esse julgamento mesmo, porque a gente tende a querer julgar, né? A nossa sociedade julga, e isso acaba criando padrões. Né? E tudo que é muito padronizado, é muito regrado, isso traz muito auto-julgamento, muita crítica, e tudo que é muito regrado, muito criticado, as pessoas estão se autocriticando, acaba gerando dificuldades e até disfunções, até na vida sexual. E agora, coloca pra gente, então já falou assim, o que você teve, né? As dificuldades, então conta pra gente, quais são os aspectos que você mais gosta na sua profissão? Ah, que pergunta difícil. Porque eu gosto sim, é complicado falar de tudo, mas eu sou apaixonada pela área. Então, a clínica para mim é algo que me traz muita paixão, levar informação, palestrar, né? É uma das minhas motivações também, levar o conteúdo, falar sobre, é algo que brilha os meus olhos, né? Eu posso ficar horas ali, porque é algo que para mim é tão gratificante, né, dentro da minha profissão, e ver essa área crescendo, né, o quanto que existem muitos profissionais que já estão se especializando na área, e a demanda é muito grande, né, tem campo para todo mundo, então é muito gratificante estar na parte da sexologia, da terapia de casal, da psicologia também. Eu amo a psicologia, eu falo, mas eu amo mais a psicologia junto com a terapia de casal e a sexologia. É um plus ali para me brilhar, que eu me sinto muito gratificada com a profissão. Ah, é um complemento, né? Eu falo assim, porque trabalhar trabalhar ao lado da psicologia, que tem tudo a ver com a sexologia, olha o uau e o complemento, né? E o que mais chega nos seus consultórios, né? Porque hoje nós falamos que vamos falar sobre orgasmo, né? Vou agora aprofundar aí um pouquinho, né? Porque tem muitas mulheres que nem sabem o que é um orgasmo. Quais as maiores reclamações? Como que eu sei se eu tive um orgasmo ou não? Como que é? Existem muitas mulheres que chegam no consultório e falam, na verdade a mulher chega falando que ela não tem desejo sexual. A libido, a tal da baixa de libido, porque, vou falar, elas acham que cai do céu. Como que lida com isso? Vamos falar então. Porque nós temos um ciclo da resposta sexual. Né, que o nosso organismo começa a se preparar. Se a gente pensar em orgasmo, o orgasmo é a última etapa do nosso organismo, do ápice do prazer. Então, antes de ter o orgasmo, o nosso corpo fisiológico, o nosso cérebro precisa passar necessariamente pelo desejo e pela excitação. E as mulheres querem pular essa etapa, né? Tanto que elas nem olham. Elas querem ter o prazer ali no momento, mas sem entender o quanto a base, que é o desejo, é muito importante. Né? O que é o desejo? O desejo são estímulos, pensamentos, é o que motiva, é o que faz a mulher pensar em sexo e querer, e se estimular cada vez mais. E esse desejo, ele precisa ser alimentado, ele precisa aumentar. Eu explico no gráfico, né? Ele vai aumentando, aumentando, e aí chega na excitação. Precisa ter esse tempo. Se a gente quer pular uma etapa, ou seja, a famosa rapidinha ali, né? O olhar de muitos dos homens, vamos rápido, esse corpo ele não vai se preparar adequadamente para ter uma excitação adequada para a mulher conseguir atingir o orgasmo. Então, a excitação, ela precisa ser muito valorizada entre o casal. E essa valorização são os estímulos, é o que esse casal vai provocar lá naquele momento para ativar toda a parte da vascularização sanguínea, ali toda a parte pélvica, né, da vulva, área genital, para que consiga aí ter o ápice da excitação e consiga atingir o tal do orgasmo, né, que é o que as mulheres esperam. Então, quando a mulher ela chega no consultório e me coloca assim, mas Adriana, eu não tenho orgasmo, mas eu não tenho vontade, ela não vai conseguir atingir o orgasmo. E isso aparece muito, né? Então a gente tem que trabalhar muito mais com o desejo, com estímulos, porque eu falo que o orgasmo é uma consequência. A mulher ela não pode ir para o ato querendo o orgasmo.
ele vai surgir, ele vai fluir. Eu sempre falo para as clientes da Chocolate com Pimenta, quando elas me procuram, Ivone, tô com falta de desejo, não tô conseguindo ter o orgasmo, que a gente tem que ir para uma relação sexual como se estivesse indo para uma viagem que você vai apreciando a paisagem, né? A gente não vai só apreciar a viagem em si, mas você vai para uma viagem apreciando o caminho. Né? E eu acho que o desejo, a estimulação, a excitação é exatamente comparado a uma viagem. Você precisa ir apreciando esse tempo também e não ir pensando somente no ápice, no orgasmo, não é mesmo? É bem isso, é muito sensorial. Sabe o que eu dou? Vou até dar uma dica para vocês para casa e a Adriana vai complementar com qual é a visão dela. Eu brinco com as minhas mentoradas, o que elas devem fazer, gente? É sério. Eu falo, colocam no despertador no celular de vocês, porque nós mulheres não temos o hábito de pensar em relação, em uma cena sexual. Tem muitas mulheres que se você falar, e eu não falo no setor, você pegar algo que você não goste, mas imagine uma noite prazerosa que você teve. Eu falo assim, você imaginou? Automaticamente seu corpo corresponde com algum estímulo. E eu falo, então o que você vai fazer? Você vai colocar no despertador pelo menos 3 vezes ao dia, momentos para você pensar nesse momento prazeroso, em sexo, porque nós não paramos para pensar em sexo, o homem naturalmente faz, mas nós não, e eu falo para elas, mentoradas, coloquem no celular de vocês para despertar pelo menos 3 vezes por dia, mas claro, vocês não colocam momento pensar sexo, né? Porque se alguém for pegar o despertador de vocês, não vai ficar muito legal, mas assim, que vocês vão ver como que vai estimular para ajudar na libido. Eu não sei, né, qual é a sua visão, porque isso me ajudou, então, porque eu ensino muito para elas algo que eu uso e que eu pratico, né? Então, estimular minha mente a pensar, porque eu sei que vai me dar vontade, e daí tem os próximos passos. Mas o que você me diz disso, de estimular ela a pensar mesmo no ato sexual? Olha que legal, né? Uma ótima dica, sim, porque nós mulheres, nós não fomos ensinadas a pensar, a olhar para o assunto, né? Nós somos ensinadas a esconder, a fechar a perna, a não falar, a não expor. A gente não pode, capaz, uma mulher, né, uma menina falar sobre o assunto. Então, as gerações trazem muito isso. Então, isso bloqueia. A gente não foi ensinada a pensar no assunto. Então, nós não sabemos erotizar. Nós não sabemos como erotizar no nosso dia a dia um pensamento ou uma noite anterior que gerou muito prazer. Então, como que nós podemos sim levar, né, como um estímulo ali para o nosso desejo, aumentar e às vezes até no outro dia ainda ter vontade. Então, o pensar, às vezes, necessita de um despertador mesmo, né? Se a mulher, ela pode colocar, é legal, porque não é o despertador para que a mulher, vou colocar, se masturbe, não isso, né? Porque isso também precisa ter um momento adequado, mas só o fato de pensar já está sendo um estímulo. O nosso cérebro, ele trabalha muito com estímulos, e se a gente não manda a informação, vai estar ali apagadinho. Falo que todo mundo tem uma energia sexual. É uma energia que está dentro da gente. Nós somos seres sexuados. É como se fosse uma lâmpada. E a gente precisa alimentar essa lâmpada para ela ficar acesa. E se eu não mando, né, se eu não conduzo para ela nenhuma forma de energia, o que é energia? São os estímulos, é o pensar. Sou eu induzir um pensamento que está relacionado ao assunto e que provoca uma sensação, né? Porque tudo que eu penso reflete em algo no meu organismo também, como você comentou, Dai. Então, essa mulher, ela precisa trabalhar esse acender essa lâmpada, né? Vão ter momentos que ela vai estar mais acesa, momentos em que ela não vai estar tão acesa, mas está tudo bem também. Né, a mulher passa por fases, hormônios, fase da vida, filhos, então ela não vai conseguir direcionar o tempo todo para pensar no assunto, mas ela tem que entender que em algum momento ela tem que acender essa lâmpada sim, e só o fato de pensar já está iniciando esse estímulo ali para ela ter vontade também. E Adriana, para aquelas que ainda têm dúvida, ou para aquelas que nunca realmente sentiram um orgasmo, tem como a gente descrever essa sensação do orgasmo? Eu tenho e não tenho.
Eu falo que tem, porque assim, o nosso corpo, ele reage fisiologicamente, né, às reações orgásmicas. Então, acelera o coração, né, o ritmo cardíaco, sudorese, enrijecimento dos mamilos, parte de lubrificação, a parte dos grandes lábios, eles também ficam mais inchadinhos, entumecidos. Então, o corpo da mulher, sim, começa a reagir. Mas existem intensidades, né, de orgasmo que aí se confunde muito. Por que muitas mulheres chegam e falam, mas eu nunca tive orgasmo? Às vezes a mulher teve, mas a mulher se compara tanto com a amiga, porque a amiga falou que tremeu as pernas, porque a amiga falou que subiu nas paredes, né, que desmaiou, que teve lá, parece uma batedeira, que ficou tremendo o tempo todo. Mas fala, mas não acontece isso comigo. Eu falo, vamos com calma, né? Às vezes a amiga teve lá uma vez todas aquelas sensações e pegou aquilo como padrão de orgasmo, e às vezes não é. Cada orgasmo é um orgasmo. Então, como que a mulher sabe quando ela atinge um máximo daquela intensidade do prazer, né? Que o hormônio, a adrenalina está muito envolvida, e depois vem aquela descarga, aquela sensação total de relaxamento. Né? Então, não precisa necessariamente vir acompanhado de todas essas sensações. Tem mulheres que não tremem a perna e teve um orgasmo do mesmo jeito. Tem mulheres que percebe lá que as mãos estão mais frias, porque a parte circulatória também, vascularização, está toda concentrada ali na parte pélvica. Tem mulheres que sentem, sim, uma descarga que vai dos pés, cabeça, porque ela é muito rápida, né? E aí ela devolve, dá aquele relaxamento. Existem intensidades. E a mulher aproveitar aquele momento, olhar para si, olhar para todas as sensações envolvidas, é o que vai favorecer ela também a identificar se ela teve ou não teve um orgasmo. Né? Então, como eu falei, existem algumas reações do nosso corpo, mas a gente não pode colocar como um padrão, né? A gente não pode colocar como precisa exatamente acontecer aquilo. Na loja eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas chegam lá e falam assim, Vone, eu vim buscar isso aqui porque a minha amiga falou que isso aqui é excelente, que é ótimo, que às vezes nem é tudo aquilo. Aí a gente tenta explicar que cada corpo responde de uma maneira e que os produtos do sex shop, eles servem para complementar, para estimular, para ajudar, para tirar o relacionamento da rotina, né? E às vezes não justamente para causar o orgasmo, né? Como às vezes muitas mulheres procuram o produto para ter um orgasmo. Para ter um orgasmo, um vibrador. Mas às vezes elas querem uma pomada, um gel, algo. E aí ela vem com essa indicação da amiga. Olha, eu quero esse aqui, porque esse aqui a minha amiga falou que é maravilhoso, que é intenso, que é gostoso. Mas às vezes o que é intenso, o que é gostoso para mim, pode não ser para você. Porque eu falo que não é receita de bolo, né? A gente não tem uma receita de bolo para falar assim, olha, estimula assim o clitóris, estimula assim os mamilos que você vai ter um orgasmo, né? Cada um responde de uma maneira diferente, cada um vai ter uma resposta diferente para os produtos também, né? É bem isso. A gente entender que cada corpo é um corpo, cada bagagem é uma bagagem, porque influencia muito. O orgasmo, ele tem sim as reações fisiológicas, mas ele é muito emocional. Quem comanda o orgasmo é aqui, é a nossa cabeça. Então, falo que é uma informação que lá embaixo mandou para cima, opa, tá tendo uma sensação gostosa, eu tô gostando, tá se intensificando. Essa informação, ela é mandada lá para o cérebro da mulher, e aí ativa, né, toda a parte neurológica ali para ativar o orgasmo. E se lá no cérebro da mulher ela não está, ela tem bloqueios emocionais falando, né? Ela tem traumas, limitações, julgamentos, né? Tabus com relação à parte sexual, à parte da sexualidade dela, interfere na autoestima, o autoconceito tem um papel muito significativo. Então, é muito difícil aí ela conseguir ter esse orgasmo, o sentir. Então, o nosso cérebro que vai comandar se essa mulher vai ter ou não vai. Então, se para uma mulher ela consegue ter um orgasmo ali com as
acessório, e aí vai a outra mulher que já tem algumas dificuldades, compra o mesmo acessório e ela pode não ter o orgasmo. E aí vem tanta frustração, né? Vem, né? Porque daí é o bloqueio dela mental, na verdade, que tá. É que às vezes eu não posso, é pecado usar esse acessório, é pecado e ela não se permite. Na verdade, começa pela permissão, né? Ela se permitir, ela decidir usar um acessório ou não, um complemento, um produto do sex shop ou não. É ela começar essa permissão, né? E a gente às vezes trabalha com tanta dificuldade. Então, às vezes, até com as nossas próprias mãos, nos conhecer é um grande tabu, né? Passar a mão no nosso corpo, a nossa própria mão, que eu falo que tem um poder, né? A gente tem um poder de toque, de autoconhecimento, que a gente vem falando, né, nos episódios, da mulher se conhecer, dela se permitir com as suas próprias mãos. Tem quantas mulheres, né, que não olha suas partes íntimas, que não conhece, que não explora, não faz ideia nem de como é, né? E essa dificuldade, como trabalhar isso, sabe? Delas sentirem, trazer essa leveza, que seja com a mão, que seja com um acessório, que seja com um lubrificante, se permitir, porque todas nós podemos e devemos ter prazer, né? E devemos ter orgasmo. E sem contar que a gente tem múltiplos orgasmos, né? Quanto mais a gente se conhece. Então, às vezes, você estava falando da dormência, né? Você responde a pergunta. Às vezes a gente fala de que as pernas tremem, né? Às vezes a pessoa treme as pernas porque ela teve quantos orgasmos num único momento, né? Teve um orgasmo, 2, 3, porque ela se permite, né? E como fazer isso, Adriana? Ela se permitir conhecer esse corpo, porque assim, usar um acessório ou não com a sua própria mão, sabe? Reconhecer o seu corpo, reconhecer suas partes íntimas e se proporcionar um próprio orgasmo. Ela com ela mesma. Essa palavra, o se permitir, é muito importante, que você trouxe, né? Essa mulher trabalhar essa permissão de que esse corpo sente, esse corpo, ele é baseado em parte sensorial, então tudo o que ela vai levar nesse corpo, ele vai sentir algo, e ele pode sentir, né? É lógico que aí tem que trabalhar com uma subjetividade dessa mulher, que aí ela traz uma bagagem. Então, tem valores religiosos, valores culturais, educacionais muito envolvidos, né? É olhar para cada mulher, para como que essa mulher viveu até então essa sexualidade dela, conceitos, o que ela traz de conceitos com relação a sexo. Sexo é o quê? Sexo é algo bom? Sexo é para quê? Né? É algo para o prazer ou é algo para o outro? Porque é importante, eu escuto muito dentro do consultório que o sexo é importante dentro do casamento. Aí eu pergunto, por que é importante? Ah, porque dizem que é. Porque se não fazer sexo, porque meu marido vai procurar outra. Então, olha como que a gente leva um conceito inadequado para o sexo, para o ato, né? Porque sexo é uma coisa, sexualidade é outra. O sexo é o ato, é a ação. Sexualidade é um conjunto. Somos seres sexuados e que desde o momento que a gente nasce, a gente começa a construir a nossa sexualidade. E a gente só para quando a gente morre. E olhar, né, que conceito que eu levo, qual o significado, é muito valioso para a gente se entender também. Entender as nossas dificuldades. Entender que se hoje eu estou com uma dificuldade até de relacionamento, como que eu posso trabalhar com isso de uma forma, né, até subjetiva, que aí entra um pouco do que nós estávamos comentando antes com a Ivone sobre para outra mulher, a casa da minha amiga dá certo, né, porque as mulheres elas acabam também conversando e criando isso como certo, né, seja uma forma de ter orgasmo, uma forma de se relacionar, ou até a parte da necessidade do sexo. Porque eu vejo que um conflito muito grande que chega no consultório é a discrepância de vontade sexual. Ou seja, às vezes o homem tem muita vontade e a mulher não tem tanta vontade. Isso gera tantos desentendimentos, né? E aí a mulher acredita que tá tudo bem, porque na casa da fulana, da ciclana, é assim também. Mulher não tem vontade mesmo. Mulher faz sexo lá uma vez por semana, a cada 15 dias, e tá tudo bem quanto a isso, porque nas outras casas é da mesma forma. E usam isso como justificativa até para o marido, né? E quando a gente começa a entender que não tá tudo bem, não tá tudo bem porque tá levando aí um conflito conjugal, um conflito de relacionamento, né? Então essa mulher ela tem que se entender, não é entender o outro. Não é entender a outra realidade, mas entender a própria realidade. Porque aí a gente entraria também um pouco na autoestima sexual.
Né? O que é autoestima sexual? Não é ter uma super performance, não é ter um super desempenho. A autoestima sexual é ela entender a realidade dela. Entender que o que ela pode, quais são as limitações e que ela pode se permitir. Né? Ela entende que esse corpo ele é baseado em sensações e que quanto mais ela percebe essas sensações, mais ela vai fluir e aí ela consegue atingir sim, ter 1, 2, vários orgasmos, né? Ter vários estímulos, isso também depende muito da parceria, mas ter vários estímulos ali e conseguir ter muito prazer no momento. Eu vou contar um depoimento que eu tive na loja de um casal que procurou os produtos de sex shop porque ele teve que fazer uma cirurgia de próstata. E aí ele foi procurar, depois dessa cirurgia, foi procurar acessórios para estimular, né, uma nova ereção, enfim. Indicado ali pelo médico, eles procuraram e eles nunca tinham usado nada. Então, aí eu fui mostrando, fui explicando, fui colocando que ele poderia estar usando uma capa peniana para estar auxiliando, um vasodilatador, que ela poderia levar um vibrador de clitóris para auxiliar ela ali, enquanto ele não tivesse essa ereção ainda de qualidade para eles terem uma penetração. Enfim, fui colocando, eles fizeram um kit e levaram. Depois de alguns dias, veio uma mensagem linda, que eu falo que todas as vezes que eu leio esses feedbacks, eu me arrepio, às vezes até me emociono, porque a gente vê que está no caminho certo, ajudando pessoas, né? E ela falou assim, como que a gente viveu uma vida inteira sem esses acessórios? Ajudou muito e vai continuar ajudando. Hoje, a partir de hoje, nós seremos adeptos dos produtos para continuar ajudando o nosso casamento, o nosso relacionamento. E você, Adri, como profissional, como você vê esses acessórios que hoje, eles têm uma cara nova, eles têm, por exemplo, tem aqui um vibrador de calcinha colorido, que é lançamento, inclusive, uma linha que lançou agora na Intima Expo, a linha Vibra Colors, né? Então eles vêm com uma cara mais lúdica, algo mais tranquilo, até para deixar os homens mais à vontade, né? Você como profissional, como enxerga esses acessórios e o auxílio que eles trazem na vida dos casais? Eu vejo eles como importantes, né? Porque quanto mais o casal buscar quebrar rotinas, o que o acessório vai trazer? Primeiramente, quebrar uma rotina, né? Que o casal ele está habituado ali a fazer sempre da mesma forma e eventualmente, eu falo eventualmente, para não criar uma hiperestimulação e uma necessidade, né? Que necessita usar aquele acessório, senão pode prejudicar o prazer também. Mas é importante o casal usar, porque isso traz uma motivação, outros estímulos, novos estímulos vai fazer com que provoque novas sensações, e aí dentro dessas novas sensações que são prazerosas, pode produzir aí o querer mais, então uma coisa vai engatando na outra. E fora que o autoconhecimento, porque a pessoa ela vai precisar estudar sobre, ver como que eu uso, como que esse casal pode usar juntos, então vai estreitar também essa conectividade entre o casal, da intimidade do casal, né? Troca de experiências entre os dois, gostou, não gostou, o que vamos procurar, e ter uma consciência também de limitações, né? Então eu acho que estudar sobre, se abrir, pesquisar, ir em busca, né, e comprar um acessório, faz com que a gente entre em contato com a nossa sexualidade. Exatamente. A gente vê que nós tivemos, assim, uma realidade na pandemia. A pandemia, né, colocou todo mundo dentro de casa e a gente não podia se relacionar com outras pessoas, e o sex shop na pandemia fez assim, né? Porque aí as pessoas tinham que se divertir em casa com o parceiro que estava lá. Aí eu falo que as pessoas aprenderam na pandemia a incluir. E quando eu falo incluir esses produtos, não é levar uma caixa de Pandora de uma vez só, né? Ir aos poucos, levando algo diferente para você estimular. Eu falo que os produtos de sex shop é o tempero, né, da comida. A gente não usa temperos diferentes em casa na comida. Eu falo então que os produtos do sex shop é para temperar ali, levar algo diferente, né,
pro casal, para esse autoconhecimento, até para a própria mulher tocar o seu próprio corpo ali com um acessório diferente. Hoje em dia existe o vibrador de casal, que os dois sentem a sensação da vibração juntos, e a vibração também é diferente ali para o homem. Então eu falo que é um tempero que todos precisam provar, e que na pandemia, uma das coisas boas da pandemia foi isso. Os casais, né, não todos, mas muitos procuraram os produtos de sex shop para se divertir e trazer algo diferente em casa. E hoje eu tenho muitos clientes que falam assim: olha, eu aprendi na pandemia e hoje ele está na minha rotina. Mas é aquela coisa, uma coisinha de cada vez, e a gente vai provando sempre algo diferente. E eu falo assim que vai além do tempero, né, os produtos sex shop, porque daí isso faz a comunicação entre o casal, porque não tem como a mulher chegar ou o homem chegar com um acessório sem ele se comunicar, sem ele conversar com a sua parceira, né? Então, além do tempero, é fazer essa comunicação. E como fazer porque tem muitas mulheres, Adriana, que têm esse desejo de levar um acessório, de colocar, fazer algo diferente para o parceiro. E como fazer essa comunicação com o seu parceiro de forma aberta, de forma tranquila? Como que você indicaria para a gente estar fazendo uma comunicação aberta, de estar levando um acessório, não só acessório, coisas diferentes para dentro da relação? Porque as mulheres, né, você comentou que tem muitos relacionamentos que casais vão procurar, que o homem é muito elevado e a mulher. Primeira pergunta é: como que a mulher entender que o sexo não é só importante para o homem, como a mulher entender que o sexo é importante para nós também, e como ela falar com o seu parceiro sobre fazer coisas diferentes dentro da relação? Nessa primeira pergunta, ela é muito importante a gente pontuar, né? Porque eu vejo que ela entra até como uma punição, sabe? Dentro do relacionamento, como o outro não fez o que eu quero, teve uma briga, então eu também não vou fazer sexo hoje, né? Não, hoje não vai ter. Então a mulher, ela enxerga como sexo sendo apenas para o outro, né? Então eu vou punir o outro não tendo, mas o que ela está fazendo com ela? Né? Se ela entende que o prazer é apenas para o outro, então ela está limitando o prazer para ela também. Então, ela ressignificar aqueles conceitos que eu comentei anteriormente sobre o que é o sexo para ela, né? Que o sexo é para esse corpo, que ele também precisa sentir prazer, que não é apenas para o outro, porque senão chega uma hora em que ela vai querer, ela vai deixar de querer, ela não vai ter mais estímulo. Por que ela vai pensar? Né? Aí entra naquela monotonia sexual, entra naquela situação em que só o homem procura. Então, é importante ela fazer porque ela quer, e porque se ela enxerga que ela vai ter prazer também. E entender que dentro do campo do sexo, né, existem sim um mundo muito diverso de situações, de práticas, e que quando o casal entende que ele quer levar algo diferente, precisa conversar, né? A comunicação entre o casal, ela é essencial para que não tenha ali um deslize negativo, né? Um deslize negativo de que vai gerar, às vezes, um desconforto muito grande, ou depois uma negação, né? Ou eu não quero. Ou um julgamento. Ou às vezes uma prática forçada e depois pode vir levar um sofrimento, né? Pode vir levar um desgaste grande. Então, essa comunicação, ela é essencial, seja o que o casal for fazer. Como conversar? Não na hora, né? Eu falo, não leve esses assuntos na hora do ato. Estão lá tendo um momento, estão transando, aproveita aquele momento. Não, por mais que surgiu a fantasia, deixa ela ali só no pensamento, mas não leva, porque é um assunto que precisa ser olhado com muita atenção, e naquele momento não é a atenção que o casal precisa direcionar, né? Então leva esse assunto em outro momento em que o casal está tranquilo, em que estão só os dois, né? E sempre perguntar um para o outro, né? O que você acha disso? Eu pesquisei sobre isso, é legal, eu acho que eu gostaria. O que você acha? Como que nós poderíamos fazer? Então, iniciar essa conversa colocando a pergunta para o outro, ela é muito valiosa para que abra aquele diálogo e não coloque como algo que precisa ser feito,
né? Eu falo que a fantasia, ela é um pensamento, que ela é importante sim, mas que nem toda fantasia precisa se tornar uma prática. Porque existem fantasias que se tornam uma prática e se tornam destrutivas. Então, a pessoa também precisa ponderar, e é nessa ponderação aí conversando e entendendo as limitações de cada um, né, o que cada um pode. É possível comprar, por exemplo, um vibrador. Eu vejo que ainda tem muito tabu da mulher, né, comprar um vibrador ou até do homem. Será que vai ser trocado? O vibrador vai dar mais prazer que o próprio pênis, né? Então, a mulher, ela às vezes se sente bloqueada, às vezes com o homem, o que o homem vai pensar e não fala com vergonha. Então, essa comunicação aberta favorece com que, quanto mais conhecimento esse casal vai adquirindo, eles vão ficando mais à vontade e, quem sabe, ir adquirindo, como a Ivone colocou, aos poucos, né? Não é num sex shop, não é ir numa loja e comprar um arsenal de utensílios, de acessórios e querer usar tudo de uma vez, ou a cada prática usar um diferente, porque isso também pode, né, gerar aí uma dessensibilidade, que é importante a gente pontuar. O vibrador, ele é muito importante. Eu sempre falo isso para todas as mulheres. Mas ela precisa também tomar um cuidado. Ela não pode usar o vibrador todas as vezes que ela vai fazer sexo. Porque é importante o toque, é importante a mão, é importante o toque do outro, é importante ela sentir, né? Então, existe esses dois lados e que se a pessoa ela consegue utilizar de uma forma favorável entre o casal, nossa, eu falo que é a pimenta, é o tempero mesmo, que o casal flui de uma forma muito prazerosa. Mas a maioria da dificuldade das mulheres, às vezes, é iniciar esse assunto com o parceiro. Eu sempre falo assim que o primeiro passo, né? Como eu falar, né? Eu falo, olha, quando é a gente quer falar assim, como você gosta e você não sabe como introduzir isso pro seu parceiro, como você gosta, eu sempre brinco, fala, nossa, que você teve um sonho e nesse sonho você fazia isso, você fazia aquilo, e aí você quer provar se tem todo esse prazer nesse seu sonho, você com você, e como ele pode fazer em você, se ele pode fazer esse teste em você, alguma coisa, que é uma das dicas que eu dou para minha aluna. Fala que você sonhou, que você imaginou, e que alguma coisa assim que você queria saber se ele poderia, né, juntos. Aí é um dos passos, mas ainda a mulher ainda tem muita dificuldade de como falar para o homem, né? De como ela introduzir para ele, de falar assim, amor, eu queria usar, porque se ela chegar, eu queria usar um vibrador, meu Deus, tem casa que cai, né? Como que fazer essa introdução? Então, eu sempre dou a seguinte dica. Olha só, é uma dica excelente. Vou colocar aqui também essa dica. Eu sempre falo, chega para ele e fala que você leu uma reportagem e que é importante, porque muitas vezes elas chegam lá e falam assim, já falei que minha amiga usou, mas você não é sua amiga, né? Então, falando assim... Nossa, aí você acaba perdendo até o pique, né? Exatamente, então fala, o sonho, achei super legal essa dica, e também, li uma reportagem numa revista e fiquei curiosa, o que você acha? O que seria interessante? E aí, como eu vi essa reportagem lá, essa matéria, essa reportagem, fiquei curiosa e já fui pesquisar, achei esse aqui, que tal a gente usar, enfim, e perguntar, ver a opinião do outro, porque eu sempre falo, quando é consenso dos dois, entre quatro paredes, vale, né? Só que tem que haver o diálogo, né? E os dois estarem em consenso para que seja bom para os dois, né? Se é desejo de um, se é fetiche de um e o outro está disposto a fazer e vai gostar também, por que não, né? E é muito importante o diálogo. Então você, de repente, não sabe como iniciar essa conversa, a dica aí do sonho e a dica de uma matéria em uma revista, enfim, ou na própria internet, né? Mostrar o interesse. É legal o sonho mesmo, porque é uma forma de falar, olha, eu estou um pouquinho interessada sobre o assunto. E o que você acha disso? Se o homem, vamos colocar, se o parceiro coloca, não, isso não, isso na nossa casa não tem. É importante a mulher também se entender aquele contexto que para o homem também pode ser um pouco difícil naquele momento, né? O que é de um não é de outro e nem por isso precisa ser bloqueado. Então, em um outro momento, pode-se retomar o assunto. Às vezes até perguntar, olha, por que você se sentiu daquele jeito? Né? Não, em casa não tem isso, você não é a sua amiga, né? Não vamos ter vamos colocar um vibrador, não vamos ter isso em casa.
colocar isso como, vamos, por quê? Um vibrador não vai substituir, né? A mulher também estudar para o que vai falar Antes. é legal, porque senão a mulher ela fica sem a informação para levar até o parceiro, e aí ela se recua, né? Ela vai deixando, e realmente frustra, né? É um balde de água fria que fala, poxa vida, eu pensei, eu fantasiei, eu tô levando, e aí às vezes até o marido reclama, né, que quer mais uma frequência sexual, quer mais sexo. Eu levo algo novo e agora com isso, né? Então, precisa sim tomar cuidado, mas a gente também não pode colocar numa caixinha, né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar numa caixinha fechada, como, então o outro não quer, pronto, então acabou. É claro, cada assunto, um assunto. Se a gente pensar num acessório, é legal voltar, é legal trabalhar isso, a informação. Agora, quando são outras práticas, né, outros fetiches, outras fantasias, que às vezes até envolve outro casal, né, outra pessoa envolvida ali, aí eu sempre falo, vamos usar do bom senso, é necessário ter o respeito, né, entender sim o porquê que o outro não quer, mas tem assuntos que realmente, se ficar levando, gera uma cobrança, e dentro dessa cobrança aí também pode não ser legal. Né? Então, ponderar. Quando não é algo que vai afetar tanto a parte emocional ali dos dois, né? E até a parte do próprio relacionamento como um todo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, mas não limitar. Não limitar a comunicação. E Adri, pensando em tipos de orgasmo, na loja, na Chocolate com Pimenta, hoje pode-se dizer que o produto mais vendido é o plug anal e o dessensibilizante anal. Então, as mulheres estão mais adeptas ao sexo anal. Pensando em tipos de orgasmo, existem diferenças, aspectos diferentes entre orgasmo clitoriano, orgasmo vaginal, orgasmo anal? O que você tem para colocar aspectos diferentes de orgasmos? Não, Não o existe. orgasmo é orgasmo. Não existe diferença. Tanto que agora já está bem comprovado que o orgasmo vaginal é o orgasmo clitoriano, né? Porque o clitóris, ele tem a pontinha ali que está para fora, parte para fora, que é o botãozinho, né? Mas ele tem toda uma extensão interna ali que pega toda a parte do canal vaginal. Então, o pênis, ele vai estar entrando ali e ele vai estar o clitóris vai estar sendo estimulado. Então, praticamente, se a mulher tiver um orgasmo, seja com a penetração ou seja com o estímulo do clitóris, está tudo envolvendo ali o clitóris, né? E o orgasmo através do sexo anal, as sensações, elas vão ser de um orgasmo, né? São terminações nervosas, e dentro dessas terminações nervosas que dão prazer, aumentam sensibilidade, tanto que tem mulheres que podem nem ser tocadas, nem no ânus e nem na vagina, e conseguem ter o orgasmo, né? Então, é muito mais trabalhar uma parte sensorial desse corpo, que até a gente fala, né? Existe o sexo tântrico, até a massagem tântrica, né? Que está sendo bem falada, porque ele não trabalha aquela parte da penetração, ele trabalha a parte sensorial, esse sentir, esse corpo como um todo. Então, quando a mulher entende que esse corpo, desde a cabeça até os pés, ele está sentindo, às vezes vai ser um plug anal ali que naquela região que é super, né? Tem uma vascularização sanguínea e uma terminações super sensíveis que podem provocar, assim, o prazer, então ela pode ter um super orgasmo também. E não apenas as mulheres, né? Os homens também. Que daí vai da intensidade, né? E você falou, né? Que a gente pode ter orgasmo sem mesmo a gente estar se tocando, né? Porque eu sou formada em Tantra, né? E eu falo que tem uma meditação que a gente faz, que é da Kundalini, que a gente só vibra o nosso corpo e a gente tem orgasmo sem pôr a mão no nosso corpo. E é incrível e é maravilhoso. Então eu falo que vai da intensidade do nosso corpo, gente. E assim, é incrível. E quando fala, as pessoas não têm noção da potência do nosso corpo. Por isso que eu sempre brigo e sempre vou dizer, gente, mulheres, conheçam seus corpos, explorem, sabe, com leveza, com sabedoria, porque nós temos uma potência, a gente pode sentir orgasmo de várias formas, e as intensidades, daí a gente, conforme a gente tem o nosso autoconhecimento, a gente vai tendo mais intensidade, né? Olha, gente, se deixar, nós vamos longe aqui hoje, né, pelo assunto aqui maravilhoso, mas é muito bom
né, esse assunto de falar de orgasmo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de que dicas que você daria aí para as mulheres, afinal, para elas, para quem não teve o seu primeiro orgasmo, como ela fazer para ter, que seja clitoriano, que seja anal, que seja através do marido, do relacionamento. Que dicas que você dá para nós, mulheres, iniciar aí em busca do nosso primeiro orgasmo ou de mais orgasmo pela nossa vida aí, né? Sim, eu vou engatar nisso que você trouxe sobre a parte sensorial, essa vibração de corpo, né? Que a sensorial não é só o toque, né? É esse sentir, é o se perceber. Então, principal é essa mulher se perceber. É saber que esse corpo ele tem uma energia, é uma energia sexual sim, e que, como eu comentei no início, é uma lâmpada que está dentro da gente e que a gente precisa acender ela. Né, de alguma forma. Nosso objetivo, levar muitas lâmpadas para essas casas. Bem isso. E o se sentir é sozinha, não é com o outro. Começa com ela. Então, essa mulher identificar as próprias emoções envolvidas, né? As emoções, elas estão muito presentes. Então, saber o que ela sente quando ela fala sobre o assunto, o que ela sente quando ela pensa sobre o assunto, sobre um acessório, sobre o outro trazer algo novo, sobre ela, sobre o que ela pensa sobre sensualidade, né? Eu dei uma palestra esse final de semana que eu levei que a sensualidade, eu coloco que ela é como uma transpiração, é o exalar, porque ela é de dentro para fora. Não é que a mulher ela é sensual com uma forma de se vestir. Uma mulher ela pode ser sensual de tênis, de jeans e tênis, ela pode ser sensual de chinelo, né? É uma forma dela se sentir. E ela trabalhar essa sensualidade tem muito a ver com essa energia sexual, né? Então é o se olhar, é o se perceber e o se tocar esse corpo, né? É trabalhar uma respiração. Porque a respiração também faz parte, né? Faz parte dessa conexão com a nossa intimidade. Tá entrando, né? Então, por que não sentir isso? Então, quando a gente coloca uma valorização mais no nosso eu, se torna muito mais fácil a mulher progredir, ter uma sexualidade com uma maturidade muito maior, né? E aí isso vai ser um complemento para ela conseguir atingir o orgasmo. Por isso que a gente coloca que o orgasmo é só um complemento. Tem toda uma trajetória aí que ela precisa se conhecer, o se permitir, o se gostar, né? O se amar, o tratar com amor, com carinho. Isso faz todo sentido para ela conseguir e acender essa lâmpada aí. E Adri, quais são os mitos mais comuns que você coloca pra gente sobre o orgasmo? É a do outro, né? Porque a outra mulher aconteceu isso, porque o orgasmo tem que ser dessa forma. Como eu falei antes, o orgasmo é o orgasmo, cada mulher tem uma forma de se sentir, então não existe regra para como ter orgasmo, né? Às vezes eu só consigo orgasmo com, por exemplo, o estímulo com clitóris. Não, ela pode conseguir com outras, né? Com outros toques, com esse corpo. Então, quando a mulher cria regras, acaba também limitando, né? A gente tem que desmistificar isso. E desmistificar que precisa ter, por exemplo, todas as reações daquele corpo para a mulher ter orgasmo. Não, às vezes a mulher não vai tremer, ou a mulher não vai suar, ou a mulher também não vai, os mamilos não vão ficar enrijecidos, e tá tudo bem, não é por isso que ela não vai ter orgasmo, né? Ou a famosa ejaculação feminina, né? O squirting, que eles falam, se a mulher não ejacular, pronto, não tem orgasmo. Não, mulher não ejacula, né? É uma glândula ali que algumas mulheres bem raras acabam na contração, no processo de contração durante o orgasmo, saindo aquele líquido. Então, muitas mulheres acreditam que precisa sair alguma coisa também para ter o orgasmo, né? Então, a gente precisa olhar o orgasmo de uma forma mais simples, né? Sem esperar tanto. E é aquilo que você falou, não existe receita de bolo, né? O orgasmo pra mim vai ser de um jeito, pra Ivone vai ser de outro. Tem dia que eu vou sentir com mais intensidade, tem dia que eu não vou sentir. E eu falo assim que nós temos uma infinidade pra explorar nesse mundo aí de coisas, primeiro com o nosso corpo. Eu sempre falo assim que é muito engraçado, né? Explora, tenta um plug, sabe? Aquilo que você não conhece. Você só não... O que você não conhece é o que você deve ir atrás de busca. Por que eu não gosto? É se perguntar aquilo que você falou, se questionar.
questionar por que eu não gosto, por que não um vibrador para casal, por que eu não um plug para me testar, por que não eu testar as intensidades de orgasmo que eu posso, porque eu mereço prazer, eu mereço e eu tenho que ter prazer. Ai, Adri, olha, eu queria ficar conversando mais aqui. Que delícia, Ivone, né? Eu também. Adri, então nós queremos agradecer, mas antes do agradecimento, coloca pra gente aí uma dica para as mulheres que estão nos acompanhando, ou para os homens, de um livro, de algo que vai contribuir aí para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, como dica, para que elas aprendam um pouquinho mais sobre o orgasmo, ou sobre se permitir, sobre se tocar. Qual que é a sua dica? A minha dica é que todas as mulheres que possam se permitir, né, e se tocar, buscar sim informação, seja na leitura, seja em vídeos. Hoje a internet está aí, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, mas buscar fontes seguras, né? Existem muitas fontes na internet que trazem tanta informação legal, que fazem a gente querer mais, querer aprender. Então, o aprender do que é muito válido. E tanto leitura sobre como se sentir sedutora, né? Parte de sensualidade, parte de feminilidade, ela é importante porque quando a mulher ela começa a ter uma conscientização, opa, eu não preciso disso, eu não preciso para o outro, eu posso por mim, né? E não buscar tanto o externo, buscar mais nela, né? O se questionar é legal, porque a mulher, ela entender, por exemplo, se eu for comprar uma lingerie, eu vou me sentir mais sensual? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Tem mulheres que se sentem sensuais com lingeries, aquelas calcinhas básicas, e que tá tudo bem. E aí a mulher vai lá querendo comprar uma lingerie e não é aquilo. Não é daquela forma que ela vai se sentir. Então, se instigar, tentar. Quer tentar? Vai lá, compra uma lingerie e coloca. Não deu certo? Se questione. Por que não deu certo? Né? O que está acontecendo? Ou toque esse corpo lá na hora do banho mesmo. Faça uma automassagem, toque os braços, toque o rosto, todo esse corpo e vai tentando se perceber. Né? São alguns exercícios que as mulheres podem se provocar. E não é o se provocar ali ao se tocar, ao se masturbar, né? Mas é o se provocar, primeiramente, a consciência de que opa, isso daqui é novo. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Nossa, que legal, olha, eu senti algo diferente. Né? Ou uma leitura. Tem mulheres que apenas com leituras de contos eróticos, estimula muito fantasia e imaginação. Então, procurar livros, procurar contos, né, que tem bastante na internet, ou tem um livro, agora eu não vou lembrar, é um livro que até eu tô lendo e que é sensacional. Depois, não sei se pode estar colocando junto, claro, eu posso mandar. A gente coloca depois, eu falo assim, se permitir, né, começa por ela, se conhecer, querer, saber, buscar autoconhecimento é necessário, é vida, né? E ela se explorar, né? Exatamente. Isso. E tentar, né? E tentar, às vezes não deu uma coisa, vamos tentar outra, vamos olhar, vamos pesquisar, né? A pesquisa, se instigar é algo que provoca, né? E que faz essa mulher aí se conhecer Isso mais. mesmo. E para você que está acompanhando a gente, se você sentiu a necessidade de um contato com a Adriana Visioli, estará na tela o contato dela, tá? Para que você possa entrar em contato, caso você sinta a necessidade aí de um agendamento, de uma terapia, seja ela sozinha ou o casal, nós deixaremos aqui na tela para você o contato dela. Adriana, muito obrigada de coração. Gente, eu aprendi muito aqui com você. Nós se conhecemos faz um tempão, né? Desde o começo da nossa carreira a gente já estava juntas e foi um prazer te receber aqui hoje no Pode Desejar. Gratidão. Eu agradeço muito, porque entre em contato, mulheres, vamos descobrir esse corpo, esse potencial, né? E o melhor investimento que você possa fazer é começando primeiro por você. Um prazer imenso ter você aqui, falar desse assunto, então, foi maravilhoso, assim, com essa leveza que você traz, assim, muito obrigada por estar aqui, ter dedicado esse tempo, que falo que o tempo é o mais precioso que nós temos, assim, aprendi muito, e eu falo que é algo, assim, que a gente se deixar, a gente fica aqui conversando, mas
nós também queremos saber de vocês de casa quais são as histórias que vocês têm para contar para nós, né? O que aconteceu já na sua vida, ou o que você queira saber, o que você queira descobrir, manda aqui para nós. A gente vai deixar aqui, né, Ivone? Porque a gente também quer ouvir vocês. As histórias de vocês é tão importante quanto outras histórias, porque através de muitas histórias, outras pessoas descobrem, nossa, não é só eu que vivo desse jeito, não é só eu que, né? E aí você trouxe muito da questão do relacionamento, de que homem é mais, mulher é menos, de como fazer isso. Então manda aqui para nós a sua história, manda aqui para nós a sua dúvida também, que ela é muito importante, que nós vamos fazer questão de ler e estar respondendo também. E assim, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse dia. Muito obrigada mesmo, e que a gente possa vir mais vezes, né, Ivone? Exatamente. Quem sabe aí, né, nos próximos episódios a gente tem a presença ilustre da Adriana novamente. E para você que quer dar até alguma sugestão de tema, pode desejar para os próximos episódios, manda pra gente nesse contato que tá aparecendo na sua tela agora, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, meninas.